exigem que a gente mantenha esse contato, mantenha o debate, mantenha as pesquisas, para a gente poder entender até o que está se passando no atual cenário e poder também, como já dizia Lenin e outros, né, fazer análise concreta da situação concreta. Né? Então, é fundamental essa iniciativa da faculdade em poder estar mantendo esses canais de diálogo com os estudantes. Ainda mais por ser estudantes de pedagogia, né, que é a minha área de formação inicial, então fico muito feliz. Creio que não só pessoas de pedagogia estejam na sala. O debate, né, que a Larissa havia conversado comigo, ela havia sinalizado a possibilidade de a gente fazer uma discussão sobre o atual cenário, né, da pandemia e as alternativas que estão sendo colocadas na educação, né? Destacando, obviamente, a ideia do ensino remoto, né? Que é algo assim muito novo, quer dizer, muito é novíssimo isso, né? Apesar de já haver a gente tem um histórico, né? Inclusive eu vou até falar disso, um histórico de iniciativas da educação à distância, mas o ensino EAD, né? Em sua totalidade, como ele vem sendo colocado como uma alternativa, né? Uma alternativa concreta num cenário de urgência, pegou muita gente de surpresa, muitos professores, especialistas, estudantes, famílias, né? Eu morro de rir com os áudios que o pessoal manda, os memes, né? Dos familiares tentando dar conta dos filhos. Engraçado isso. E aí, nesse meio tempo, né? Assim, a gente que pesquisa, tá, a gente tenta correr contra o tempo para tentar fazer uma análise e apresentar algo para as pessoas, né? E aí, eu não sei se a Larissa ela fez essa propaganda, né? Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Tá se promovendo, né? Vai aproveitar para se promover. Tá certo. que é o Dialetizando. Lá vocês vão encontrar inúmeras análises sobre educação, né? Desde escola sem partido, a relação entre educação e meritocracia, inclusive tem um vídeo mais antigo sobre o homeschooling, né? Que é o ensino domiciliar, que de certa forma é uma antecipação do que a gente está vivendo aqui hoje, né? Quer dizer, já tinha uma proposta. Então, e o vídeo mais recente foi justamente sobre o ensino remoto, né? Então, para além da minha fala aqui, recomendo também vocês darem uma olhada lá, se inscrever no canal, né? Dar curtida, compartilhar, como manda o praxe, né? Bem, então veja, eu tenho defendido uma tese nesse atual cenário, inclusive uma tese bastante crítica em relação ao ensino remoto, né? Que lá assim, eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, né? E lá no Instituto a gente vem travando um debate, né? Um debate bastante amplo e em conjunto com inúmeros setores dos servidores, das categorias. Inclusive lançamos recentemente uma nota, né? Nós, professores das disciplinas pedagógicas, dos cursos de ensino superior do IFCE, esboçando nossa posição em relação ao ensino remoto. E aí eu vou aqui defender essa minha tese, né? E essa tese ela tem basicamente eu pretendo esboçar minha fala em 3 elementos. O primeiro, a tese, enfim, é de que o ensino remoto, tal qual vem sendo colocado, veja, tal qual vem sendo colocado no atual cenário, ele representa uma porta de entrada, né? E aí, deixando claro, não é o sentido da modalidade da educação à distância em si mesmo, per si, mas eu estou tratando aqui dos significados sociais que estão postos nessa modalidade. Então, o ensino remoto vem sendo um instrumento, vem sendo utilizado, né, como uma porta de entrada para o que eu chamo de uma escalada da educação à distância, não como aquilo que prevê a LDB, que é o seu sentido, o seu caráter de complementação, né, em determinadas situações previstas na LDB e nos próprios outros instrumentos e instrumentos legislativos que regulam a educação à distância. Mas ela vem sendo colocada como um instrumento de barateamento da educação pública no bojo
né, no cenário da emenda constitucional 95, que reduz drasticamente os investimentos para as sociais, dentre elas, educação. Então, essa é a minha tese e eu pretendo, portanto, mostrar diversos níveis de argumento para tentar evidenciar, né, quais são os elementos que estão postos nessa tese. Então, basicamente, são 3 partes, né? A primeira é falar um pouco sobre a financiarização, porque é o que é a questão de fundo, né? Ninguém entende, de fato, nada do que está acontecendo na educação, né? E os seus processos de reestruturação, essas novas insígnias educacionais, a ideia da educação do sujeito empreendedor, a ideia da educação interdimensional, que são várias quinquilharias, digamos assim, do pensamento burguês na educação, sem entender o processo de financiarização que a gente está vivendo. Então, esse é um ponto. O segundo, e aí já trazendo para o contexto nacional, é o cenário que a gente vive pós-2016, né? Quer dizer, pós-ruptura política institucional, que é o nome bonitinho para falar golpe, né? Então, um outro encadeamento de ideias que vai fazer a relação da financiarização com esse atual cenário, né, que vem de 2016 para cá. E, por último, pegando já o momento atual, a conjuntura atual, né, uma terceira discussão que eu pretendo fazer é a nova tática do neoliberalismo, né, na educação. O neoliberalismo ele é um conjunto ele é um processo de acumulação, mas no atual momento ele se apresenta com uma cara diferente, né? Diferentemente do que foi, por exemplo, nos governos Lula e Dilma. E a gente está a gente está trabalhando com esse conceito a partir da Naomi Klein, que ela chama de doutrina de choque. É uma ideia interessantíssima que eu quero também discutir com vocês aqui para pensar o atual momento, esse momento que alguns chamam de necropolítica, alguns chamam de Estado autoritário. Eu gosto muito da ideia de doutrina de choque. Então, vamos ao primeiro ponto. E aí, obviamente, que, pessoal, as dúvidas vão ser no final ou durante a fala, Rica? Você que sabe, eu já tenho uma, já quero falar. Pronto, pode não sair. Não, eu acho massa esse diálogo aberto mesmo, sabe? Eu acho bacana. Sim. Mas, quanto mais menos protocolar for, para mim é melhor. E você pegou um professor bem chatinho, eu. Adoro. Olha só, quando você divide esse pensamento seu em 3 momentos, né, em 3 pilares para entender a questão que você está discutindo, quando você parte desse ponto de vista financeiro, financiamento, foi o primeiro que você destacou, você de alguma forma parte de um pensamento marxista, alguma coisa nesse sentido, ou não? Veja, a abordagem das minhas pesquisas que eu venho trabalhando é a abordagem marxista para entender a economia política. Mas o processo de financiarização, né? Veja, eu até brinco com o pessoal. Não precisa ser marxista, por exemplo, para entender um fenômeno da financiarização que é algo objetivo, né? Independente da ótica, do esquadro teórico, há um processo de financiarização da economia que é a responsável, por exemplo, pela crise que a gente vem de 2008 para cá e os seus, digamos assim, os seus movimentos, né? Que está tendo várias camadas dessa crise. Então, ela é um processo real, concreto, independente da abordagem teórica, é um fenômeno que existe, né, em si mesmo. Agora, na minha leitura, as categorias do pensamento marxista permitem fazer uma leitura mais crítica, e, portanto, mais crítica aqui, no sentido de mais concreta desse processo. Sim, eu falei porque eu interpretei dessa forma, a forma como você colocou, eu senti a questão da crítica. Você, no seu falar, colocou de alguma forma essa questão do financiamento como uma questão problemática por misturar essa questão de educação e capital. Então, eu senti mais ou menos isso, foi por isso que eu perguntei. Porque concordo, né, como você colocou, é um fenômeno que existe em si mesmo, não precisa necessariamente de assumir, eu sou isso, eu sou aquilo, mas é interessante saber
qual o seu raciocínio é formado a partir de quê? Quando você põe que sim, os seus estudos de alguma forma envolvem essas questões, fica, pelo menos para mim, fica mais claro o que a gente está conversando. Achei muito interessante a gente esclarecer a partir daí, tá certo? Perfeito. E eu insisto no seguinte, independente da abordagem, né? Por isso, eu digo isso por quê? Porque hoje, antes de entrar particularmente, aqui uma questão metodológica, né? Até para o pessoal também. A gente tem hoje um processo estranho nas ciências sociais humanas, em que as coisas parecem que são resultados da interpretação das pessoas. E isso, inclusive, vem sendo problemático para a gente estabelecer elementos comuns. Então, eu sou de uma tradição de pensamento que eu defendo o seguinte. Claro, obviamente que não existe neutralidade né? Todo ponto de vista, ele do marxismo para dizer que seja a realidade. Isso não quer dizer que o real e a aparência do real, ou seja, a minha representação, eles se identifiquem. E você também possa ter uma representação e outra pessoa, e a gente vai ter várias realidades. A realidade ela é uma só para todo mundo. Agora, a gente significa essa realidade. Essa significação vai ser tanto mais quanto outra, a depender de uma série de condições, do rigor da análise. Mas aí o critério da verdade, para mim, é a própria. Então, por exemplo, que os marxistas fazem, desde o governo Lula para cá, algumas coisas se confirmaram, por exemplo, no plano da realidade. Então, não é o método, né, como achava Descartes, como achava o pensamento moderno, que valida a verdade, que diz o que é verdade na ciência, mas é a própria realidade. E isso aqui é um pressuposto do marxismo. Então, independente do que as pessoas pensam sobre o real, existe algo objetivo. Eu gosto de brincar muito com a questão da fome, por exemplo, né? Eu tenho vários colegas que são do campo do pós-estruturalismo, da teoria do discurso, e eles dizem que uma realidade é discurso. Eu digo, mas a fome, ela existe a mente ou ela é um discurso, ou ela depende do olhar das pessoas, né? Porque a gente vai cair na tese dos, inclusive, dos negacionistas, que é muito perigoso. Mas... Bastante. Então, vê, primeiro ponto, a questão da financiarização, né? Por que isso é fundamental? Porque isso explica o Estado brasileiro, né? Então, o que é que vem acontecendo nos últimos anos para a gente pensar a função do Brasil dentro do sistema mundo, né? Certo? Então, for usar a categoria capitalismo, a gente pode usar a categoria de Emmanuel Wittgenstein, né? Que ele fala do sistema mundo, né? Um sistema mundo produtivo. O Brasil, da década de 70 para cá, ele vem se colocando no mundo, né? E aí como uma herança da própria colonização, ou seja, uma atualização do seu papel de colônia, ele vem se colocando como, assim como toda a periferia do capitalismo, como uma plataforma de valorização do capital global, ou seja, da riqueza que é acumulada globalmente. Aqui um ponto central, tá? Para a nossa análise. Não existem duas, três riquezas sendo produzidas em diferentes países. A riqueza ela é uma só do capitalismo e ela é coordenada. Tanto que eu estava vendo aqui um dado, assim, toda vez que eu vou olhar dados eu fico assustado. Às vezes parece que a gente até pode olhar algumas coisas, né, para não ficar mal. Mas hoje dados recentes, 1.256 pessoas, 1.256 pessoas têm a riqueza de mais de 4 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo hoje. Veja que coisa, isso é assustador demais. Essas pessoas controlam, elas têm a riqueza de metade da população do mundo. Metade, são 1.200 e poucas pessoas. Por quê? Porque cada vez mais, né, o século XX e o século XXI foi justamente essa articulação do sistema capitalista de produzir uma riqueza cada vez mais articulada, né, globalizada, daí a ideia de globalização, né, como perversidade, como dizia Milton Santos, em que os países, aqui não está a questão para entender o Brasil, os países cumprem diferentes funções nessa totalidade. Tá? Então, primeiro, o capitalismo é uma totalidade. Não dá para pensar, por isso que não dá para pensar, por exemplo, projetos para o Brasil sem pensar o mundo. Né?
no campo político, né? Falou aqui, por exemplo, um exemplo claro, aqui o Ciro Gomes, por exemplo, ele defende uma agenda neodesenvolvimentista ou desenvolvimentista, mas ele não discute, por exemplo, a totalidade. Uma pensar que ele entra no sistema capitalista, né? No processo de colonização, genocídio, matança, para ser essa plataforma de transferência de riqueza. Então, isso é um elemento fundamental para pensar a atualidade. O Brasil, desde os seus 300 anos de colonização e mais 200 e poucos anos de neocolonização, né? Quer dizer, o Brasil deixou de ser colônia formalmente, mas realmente, né? Ele ainda ele renova dispositivos do seu processo de colonização, dentre eles o racismo, né? Que é um deles. Mas esse é o principal econômico. O Brasil transfere riqueza para John, oi. Tá cortando um pouco para mim. Eu não sei se para os alunos está cortando. Gente, está cortando para vocês? Tá, sim. Tá cortando. Tá travando, né? Para mim também, professor Ícaro, tudo bom? Bom dia para vocês. Olá, bom dia. Sirlene. Eu tô vendo, mulher, que é tu. Seja bem-vinda. Para mim tá cortando bastante, por isso que eu interrompi, tá, gente? Porque a gente não tá ouvindo direito, o professor tá falando coisas muito, muito bacanas, mas a gente não tá conseguindo ouvir direito. O que não ficou, o que foi que cortou? Você estava falando sobre a questão da relação do Brasil-mundo, eu só ouvi até aí. O resto ficou... Aí eu não ouvi mais. Tá, então deixa eu só retomar rapidinho. O Brasil, dentro da totalidade do sistema capitalista, enquanto um país da periferia, a sua função, que é uma função da herança da colonização, é a transferência de riqueza. Sim. Entendeu? Até aí a gente estava ouvindo, pelo menos eu estava ouvindo. Pronto. Então, é a transferência de riqueza. Isso é fundamental para toda a análise do objeto que a gente vai tratar. Então, isso é um elemento estrutural da função do país dentro do sistema capitalista. Transferência de riqueza que se dava na colonização através da nossa riqueza natural, da transferência das nossas riquezas naturais e do trabalho colonizado, mas que se dá hoje, atualmente, a partir de duas frentes. Uma, essa eu não vou tratar tanto, mas uma é a renovação do processo de trabalho, né, neocolonial. Qual é o principal elemento que foi renovado, que foi atualizado nesse processo neocolonial? Uma forma de trabalho, o que é chamado de acumulação por espoliação, ou seja, o neoliberalismo no Brasil é justamente a regulação de uma força de trabalho altamente desregulamentada. Então, isso é uma característica dos países da periferia, né? O sistema ele explora não só pelo trabalho, por aquela forma clássica de Marx, que é produzir mais-valia, mas os próprios trabalhadores eles são expoliados de direitos econômicos e sociais. John, o que você está chamando de países periféricos? Países da periferia são aqueles países que, na totalidade do sistema capitalista... Não, primeiro, são países que, na sua inserção do sistema capitalista, eles ocuparam a condição de colônia. Certo. Primeiro ponto, né? Então, eles foram colonizados, né? Obviamente que esses países foram colonizados de maneiras distintas. Tanto que você tem os Estados Unidos, por exemplo, e o Brasil, né? O que é que distingue o país da periferia? Que a sua função dentro dos processos de acumulação não era de coordenação da riqueza
como depois se tornou os Estados Unidos, mas de ser justamente esse país que transfere riqueza para os centros. Então, isso é a função da periferia, do sistema capitalista. É transferir riqueza para os centros. Aí eu estava dizendo que essa transferência ela ocorre de duas formas. Uma é a partir da superexploração da força de trabalho. Então, isso é uma marca da periferia. Você não vai ver em países da Europa processo de superexploração. Você vai ver processo de exploração da força de trabalho e outros processos de produzir riqueza e de acumular riqueza. Mas um dos mecanismos da gente transferir riqueza é justamente superexplorar o nosso próprio povo. Por isso que muitas das empresas europeias e norte-americanas transferem a sua forma de trabalho mais bruta, que é mais manual, né? que existe mais a parte física para os países da periferia, porque lá a força de trabalho é desregulamentada. Isso explica porque, tanto historicamente, mas acima de tudo, principalmente de 2008 para cá, que é um momento de crise do capital, se aprofunda na periferia, e aí Brasil, processos de desregulamentação e precarização da força de trabalho. Né? As MPs aí da vida, os projetos de lei, previdência, reforma trabalhista, formalização, carteira verde amarela, são processos de ampliar esse mecanismo da superexploração, porque, veja, é uma condição do sistema capitalista na atualidade. Essa transferência de valor da periferia para os centros, para essas 1.260 pessoas. Ficou compreendido isso? Sim. Pronto. Isso é uma parte da nossa função de transferir riqueza. Aí, qual é a outra? Aí a outra entra a questão da financiarização. Além disso, além da gente transferir riqueza a partir do sistema, a partir do capitalismo produtivo, ou seja, da produção, né? Ou seja, é mais barato para as grandes empresas produzirem aqui com essa mão de obra barata, superexplorada, desregulamentada. A outra forma de transferência que o Brasil se especializou ao longo do tempo foi justamente a partir da transferência de capitais financeiros. Né? E aí é onde entra a questão da financiarização. Basicamente, é o seguinte, como é que ocorre essa lógica? Ela ocorre da seguinte maneira. Vamos pensar aqui a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola ela tem um capital gigante. Né? A Coca-Cola possivelmente faz parte, o pessoal faz parte dessas 1.200 famílias. Então, eles têm um capital acumulado que não, digamos assim, do ponto de vista produtivo e comercial, não tem como mais se realizar. Está em todo lugar a Coca-Cola. Inclusive, tem até uma questão interessante. Fizeram uma pesquisa com as crianças do mundo. Quais são as 3 palavras que elas mais conhecem? Ganhou. Era Papai Noel, Jesus, Deus, Papai Noel e Coca-Cola. As 3 palavras mais... Que coisa interessante. Então, não tem mais uma Coca-Cola ir para lugar nenhum. Quer dizer, ela já está em todo lugar. Mas esse processo de... E aí isso está lá no capital. O processo de acumulação e de concentração, o que é que gera a crise? Você começa a enriquecer de tal modo que você não consegue mais engajar essa riqueza na produção. E ela fica lá super acumulada. Você não consegue realizar essa riqueza. E aí foi onde o capitalismo, desde a crise de 70 até hoje, encontrou a via do escoamento financeiro. Então, qual foi a ideia? Os capitalistas precisam entrar nessa dimensão financeira, os capitalistas produtivos, para pegar essas riquezas que estão guardadas, digamos assim, estocadas, e escoar, né? E tentar realizar isso sob a lógica financeira. E aí é onde está a perversidão do sistema. Essa lógica financeira, ela cresceu de tal modo que ela ficou maior, ela está engolindo a lógica produtiva, que é o que gera, de fato, a riqueza concreta. Né? Por quê? Porque a lógica financeira ela é uma especulação. A lógica financeira é o que Marx chama de capital fictício. Fictício não no sentido que não exista. Ela existe, mas ela está baseada num futuro, numa projeção. Ela não gera emprego direto. Ela não precisa de ciência, tecnologia. Olha o problema disso. Por isso você está vendo um mundo decadente hoje, porque é o mundo do capital financeiro, que é o mundo da especulação, onde você tem uma riqueza X e você
implica essa riqueza X no sistema financeiro para esperar receber 4x que você pode não receber. Foi o que aconteceu em 2008 com a crise dos bancos, né? Depois eu posso, se o pessoal quiser, entrar mais nessa crise de 2008, falar um pouco disso, porque é ela que reverbera na atualidade. Mas qual o ponto aqui para a gente entender de fato a questão da financiarização na educação? A Coca-Cola tem lá uma riqueza acumulada, que ela não consegue realizar essa riqueza. Então, o que é que ela faz? Hoje há uma lógica da qual o Brasil é o país digamos assim, mais visado por essas empresas, por conta das suas taxas de juros, onde, através do sistema da dívida pública, esses capitais, como o da Coca-Cola, que não conseguem se valorizar pela lógica produtiva, eles conseguem se valorizar pela lógica financeira. Então, como ocorre? A Oi vai ao Estado, olha o papel do Estado, vai ao Estado e diz, eu tenho uma dívida de 3 trilhões, eu vou quebrar, se vocês não me salvarem, e aí um monte vai ser desempregado. O Estado brasileiro, refém dessas grandes empresas, né, vai e absorve essa dívida, compra essa dívida, incorpora essa dívida da privada, veja, dívida privada, como pública, e transforma em título público. Esse título público, ele vai ser leiloado no sistema do capital financeiro. Todos nós aqui podemos ser credores do sistema financeiro. A questão é ter dinheiro, né? e é engraçado como o próprio... Veja, esses leilões, ninguém sabe quando ocorre, que hora ocorre, de tal modo, de tão escondido que é, né? E aí, esse título da dívida, ele é leiloado da seguinte forma. Se a Coca-Cola aceitar pagar a dívida da Oi, para ela não quebrar, ela vai receber abusivas, altíssimas, escandalosas pagamento em forma de juros e de amortização de juros. Então, quer dizer, a Coca-Cola, aquilo que ela pagou, aqueles 3 trilhões, ela vai receber 30 trilhões, 40 trilhões em forma de juros e de amortização de juros ao longo de um certo tempo. Então, veja, o capital ele precisa se valorizar cada vez mais rápido, segundo Marx, dentro do sistema capitalista. O sistema produtivo não consegue dar mais conta, e aí é esse sistema financeiro que está dando conta do sistema capitalista. E aí, o Brasil, com as suas altíssimas e generosas taxas de juros, vem sendo justamente a plataforma onde essas empresas vêm realizando esse capital excedente. Qual é a consequência disso? E aqui é onde entra a educação. A consequência disso é que o Estado brasileiro vai estar comprometido com essa lógica financeira que pega o orçamento, então ele precisa pagar essa dívida com o seu orçamento. Cada vez mais, essa lógica sem fim, escandalosa e, como diz Fatorelli, ilegal, vai comendo o orçamento brasileiro, nosso dinheiro, nossos impostos, vale lembrar, nosso dinheiro, vai comendo esse orçamento brasileiro e vai fazendo o quê? Mitigando, diluindo os investimentos nas áreas sociais. Por isso que em 2016 foi aprovada a Emenda Constitucional 95. Por quê? Chegou num ponto que não dava mais, e por isso que a Dilma caiu, não dava mais para conciliar os interesses do capital financeiro com interesses de políticas sociais, como vinha sendo no PT. Então, pessoal, acho interessante dessa discussão a gente entender, e eu reforço sempre isso quando eu posso, de que as coisas não são à toa, né? De que as coisas não acontecem em vão. Acho que é importante da gente refletir é que as coisas têm as suas razões de ser, né? E geralmente a razão é uma razão econômica, é uma razão financeira. E a gente às vezes não percebe isso, né? Eu sempre reforço em aula essa questão de nós não podemos ser isentões ou ficar em cima do muro, porque as coisas vão acontecer, elas têm uma razão de acontecer, elas vão trazer consequências, e a gente que trabalha com educação, a gente que respira educação, não pode ficar isento de discutir ou entender essas questões. Né? Por exemplo, que bom que o Brasil está sendo visado, que lindo que o Brasil está sendo olhado para investimentos e lá. Mas isso também não é
por bondade, digamos assim. É por causa de razões como a que você falou, a taxa de juros e algumas facilitações, o próprio sistema de como o país funciona, né, que é uma armadilha, digamos assim. E às vezes a gente não percebe essas coisas e acha que está tudo muito lindo, muito maravilhoso. E não é bem por aí, né? Ah, mas o que educação tem a ver com dinheiro, por exemplo? Porque a gente está falando de capitalismo e capital e está falando de educação. Ô, anjo, tem só tudo a ver. Então, é uma discussão que a gente precisa sempre manter acesa, né? E tá sempre falando sobre essas coisas. Então, é importante a gente acompanhar essa sua linha de pensamento, porque realmente é o que a gente encontra aí. Basta a gente abrir um pouquinho os olhos, né? Então, valeu, Eu João. gosto de iniciar com essa discussão do capital financeiro para as pessoas verem que o buraco é muito mais embaixo. Exato. Veja, é também o Bolsonaro, mas é muito além dele. É muito além dele, é muito além do Guedes, é muito além do... Eles são operadores do sistema. Eles não são o sistema. E as pessoas Exato. vão para a manifestação também é contra o Bolsonaro, mas é contra essa lógica financeira que é imperialista, que é colonialista, que quer dizer, que aprofunda o nosso caráter de colonialidade. E veja, o resultado prático disso, portanto, é justamente para alimentar essa lógica financeira, eu preciso fazer reformas, ajustes, daí a ideia do ajuste fiscal, ajustes no orçamento que vai para as políticas sociais. Eu preciso cortar de algum lugar. Não tem duas mangueiras, não tem duas torneiras. Então, você abre uma, você fecha uma para abrir a outra. Então, essa lógica desvairada do capital financeiro, essa farra do capital financeiro, só é possível se eu vou encurtando ao longo do tempo os investimentos em educação. Então, perceba que não é só, eu digo para a galera, não é só ruindade do Bolsonaro, é também ruindade do Bolsonaro. Mas ele é um operador das diretrizes do capital financeiro, que é global. Uhum. E qual é a condição para esse sistema funcionar? Foi o que foi feito lá atrás por FHC, a reforma do Estado, que a gente estuda tanto na educação, na disciplina de política educacional. E isso foi a reforma do Estado. A reforma do Estado foi desburocratizar o Estado, tornar o Estado, criar dispositivos no Estado para que não comprometesse esse dinheiro, esse capital que todo ano é religiosamente guardadinho. Sabe aquela pessoa que guarda religiosamente aquele dinheirinho no porquinho para depois gastar em um projeto? Pronto, é isso. E na televisão, sabe como é que se passa? Com a galera da Globo falando? Superávit primário. É lindo, né? Quando fala lá. Belíssimo. Gente, nós conseguimos gerar o governo tal conseguiu gerar um superávit primário. Em resumo, conseguiu gerar um dinheiro que não vai servir de nada para a gente, que vai ser saqueado, que é levado para fora do país. É isso que a gente faz. A gente se poupa para gerar um dinheiro que é para tranquilizar esses credores da dívida. Porque veja que coisa, presta atenção nisso. Essa lógica financeira, os capitais financeiros só vão investir no Brasil se eles tiverem uma segurança. Eu não vou emprestar o dinheiro para o professor Ícaro se eu sei que o professor Ícaro, num dia, está com R$10, no outro está liso. No outro está com 2. No outro não está com 8. Empreste, não. Empreste, não, que eu não vou pagar. Se tem uma instabilidade, que era o que acontecia antes da reforma do Estado, isso não vai tranquilizar os credores. Então, a reforma do Estado de FHC, aprofundada por Lula e Dilma, essa lógica, viu, foi mantida à risca pelos governos Lula e Dilma. Viu? Nenhum governo rompeu com isso, até hoje. Isso é o pior mal do país, é essa lógica financeira, da especulação. E o Estado, portanto, ele foi preparado ao longo do tempo para, de um lado, gerar esse superávit primário, né? Daí as medidas de ajuste fiscal, mas, de outro, conseguir, aqui é onde está a questão fundamental para a gente entender os processos de barateamento da educação e o financiamento. De outro lado, construir dispositivos de gestão da educação que possam tocar a educação ou com o mínimo de recurso possível. Vale lembrar uma exímia, né, uma máxima frase do empresariado brasileiro que se interessou pela educação de uma hora para outra, que é o seguinte: educação não precisa de mais dinheiro. A educação já tem dinheiro demais. A educação ela precisa melhorar a sua gestão, ela precisa ser eficiente,
ser produtiva, ou seja, funcionar como a empresa funciona. Então, por outro lado, foi criado um monte de mecanismos, ideologias, utopias escolares de gestão empresarial, que era para tocar a educação, porque a educação precisa ser tocada, ela é importante para o capitalismo, com o mínimo de recurso possível, e aí aqui é onde está. Dentro disso, dando oportunidades de mercado ao setor privado. Já que o Estado vai cada vez mais se isentar desse papel para honrar os compromissos financeiros, duas coisas. Um é, eu preciso pensar formas mais baratas de educação. Olha aqui o barateamento. Formas mais baratas, mais enxutas de educação, que consigam dar aqueles resultados de fim de ano, né? Aquelas estatísticas. E, ao mesmo tempo, nas lacunas abertas pelo Estado, o mercado e os mercados em crise desenvolverem, portanto, braços de mercado, até para também movimentar o mercado e poder tapar esses buracos que o Estado deixa. É justamente aí onde entra a EAD, como um dos processos. Um deles. Não só. Por exemplo, a reforma do ensino médio está nessa frente. A reforma do ensino médio é um modelo de ensino mais barato. Né? Tira as disciplinas que não precisam, que não são avaliadas. As escolas vão escolher, consequentemente, as disciplinas que são avaliadas, que é português e matemática, e aí você enxuga a escola. Você vai enxugando. Né? Essa é a ideia de enxugar, igual uma empresa faz. Enxuga a folha o salário, né? Enxuga a folha de pagamento para poder, sobre essa lógica da produtividade. O problema é que a empresa trata de produtos, a gente trata com humanos. Né? Então, essa é a grande questão. E aí, a educação à distância, ela veio aparecendo na legislação brasileira e na política educacional como essa forma, como uma das formas de barateamento. Eu gosto de citar, e aí, veja, lá na LDB, a educação à distância, ela aparece como, ela está lá, acho que é no artigo 32 e 34, são os dois artigos que tratam a educação à distância, se eu não me engano, não me falha a memória, e na Constituição aparece algo no artigo 206, se eu não me engano, que é o seguinte: a educação à distância ela não pode se sobrepor à conquista histórica de uma educação universal presencial, de qualidade, enfim. E, portanto, lá na LDB, ela aparece como um dispositivo de educação complementar. Ou seja, complementar. Né? O que é que acontece? Desde 2008 para cá, com essa crise do sistema financeiro, que precisa retirar mais dinheiro das periferias, no caso do Brasil, políticas em diversos campos, mas vamos focar na educação, começaram a ser pensadas dentro que se adequassem a esse Estado que precisa cortar gasto, que vem, né, lá da EC 95 de 2016, a emenda constitucional. E aí, por exemplo, não é por acaso que no governo Temer, desde o governo Temer, começou-se a se acelerar processo de EAD na educação, de maneira muito ampla, contradizendo aquilo que estava na LDB, que era do seu caráter complementar. Eu cito aqui até o histórico. 2017, o governo Temer autorizou que polos de EAD fossem criados em municípios menores sem consulta do MEC. Veja, é um processo de descentralização total. Flexibilização de mercado de EAD, de empresas de EAD. Então, você pode criar aí, o MEC não vai avaliar a qualidade disso, os parâmetros disso, pode criar. Temer liberou. Na época, deu maior polêmica isso. Ele editou uma portaria para isso. Depois, uma segunda portaria que permitia que cursos ofertados, cursos presenciais, pudessem ampliar o seu limite de oferta à distância de 20% para 40%. Veja, dobrou. Na época, eu lembro que esses 20% já foi a maior briga, porque quem defendia a educação pública presencial, que a gente precisa defender isso, tá? Apesar da importância, né, da complementação da EAD, inclusive a gente está agora, veja, um processo de EAD aqui, então é importante também. John, Oi. Eu ia fazer uma pergunta exatamente nesse sentido. Nesse debate de estudo EAD ou não,
os que defendem e os que não defendem, tem um ponto que é colocado como a favor, que é a questão do alcance. Né? A gente está falando de uma localidade ou de uma realidade em que tivesse muitas dificuldades para levar o ensino totalmente presencial. Então, num debate maior, o EAD é bom porque pode chegar para todo mundo, o acesso fica mais universalizado, e por aí vai. O que você pensa sobre essas questões? Você acha que é uma cortina de fumaça? Ou tem o seu lado positivo e negativo? Ou é realmente conversa para boi dormir? Veja, é justamente o que eu estava colocando. A educação à distância, veja, aquilo que a LDB pressupõe, eu acho que é o mote. Quer dizer, a educação à distância, ela teria que ser e tem que ser algo que venha a complementar a qualidade do ensino presencial. Quer dizer, o que acontece? Esse debate que você citou, ele tem uma falsa polêmica, que é eu sou contra porque eu não gosto, eu não sei mexer em tecnologia. Hoje está muito isso, esse debate está muito polarizado dessa forma. Os professores que na EAD e os professores que gostam de EAD porque trabalham na EAD, porque tem mais contato com a tecnologia. Não se trata disso. Veja, é inegável, ninguém vai negar isso, de que o ensino presencial, ele é uma conquista histórica, ele tem mais qualidade, e ele é aquilo que mais nos aproxima do caráter no caráter humano, que é essa relação mais próxima entre o professor e o aluno, né? Agora, claro, isso não descarta o papel fundamental que tem as tecnologias. Veja, as tecnologias elas têm que auxiliar o ser humano. Então, a educação EAD, como uma modalidade de educação, o papel dela é fazer esse papel de complementação. Né? Então, quer dizer, para além da educação presencial, a gente tem iniciativas de EAD, mas que não substituam a educação presencial. É isso que está em jogo agora. É isso. A polêmica que tem que ser colocada para os professores é essa aqui. O que está em jogo agora é, diante desse processo, desse interesse econômico de baratear a educação, para dar respostas para o sistema financeiro, para atender a agenda do sistema financeiro, né? Ou seja, você diminuir cada vez mais dinheiro de educação para gerar cada vez mais esse superávit primário para o capital financeiro, tem como demanda baratear a educação. E aí, a EAD está sendo utilizada, não é a EAD em si, é a utilização da EAD, que deveria ter um caráter complementar, para substituir o ensino presencial para baratear a educação, porque a EAD ela é uma modalidade mais barata de educação, em diversos aspectos. Mais barata e outra. E mais fácil de ativar os mecanismos de mercado, ou seja, de processo de privatização. É mais fácil. Então, por quê? Porque você tem uma série de tecnologias no mercado que podem ser vendidas. Consultorias, pacotes, compreende? Então, é isso que está em jogo. Não é a EAD com o sentido que ela tem na LDB, de complementação. Então, o debate não é ser contra ou a favor. Né? Eu nem sou contra, nem sou a favor. Eu acho que a LDB, eu acho que a educação à distância, ela tem um papel de complementação ao ensino. Por exemplo, agora a gente não pode se ver presencialmente no momento de pandemia e a gente está utilizando dela, se valendo dela, para manter o debate, manter a qualidade do debate. Agora, isso aqui não pode substituir o ensino presencial. É isso que está em jogo e está em disputa na atualidade. John, partindo desse pressuposto do barateamento, como você está falando, para você promover uma EAD de qualidade, você precisa de investimentos também. Né? Não deixa de ser. Principalmente tecnologia. E a gente sabe que tecnologia não é uma coisa barata. Por exemplo, você precisa de mecanismos para poder garantir o mínimo de qualidade, mesmo para aquela modalidade à distância. Então, onde é que fica a discussão então, desse barateamento? Se tem, por exemplo, quem defenda que o ensino à distância é tão caro, digamos assim, quanto presencial.
você só estaria deslocando o investimento para uma outra modalidade. Mas o dinheiro vai ser necessário do mesmo jeito. O que é que você tem a dizer sobre isso? Estou jogando só uma lenhazinha na fogueira, que eu adoro. Ótimo. É aí onde entra o segredinho. Eu gosto de chamar o segredinho da qualidade. É aí onde entra um negócio chamado, sabe o quê? Meu caro professor Ícaro e estudantes que estão assistindo essa live. É aí onde entra um negócio chamado força de trabalho docente. É aqui onde... o principal mecanismo do barateamento é a forma como vai ser regulada o trabalho do professor. Então, veja, vamos lá. Isso que você citou é o ponto alto do debate. Mas aí, John, como é que vai baratear nesse sentido? Então, todo mundo já entendeu que tem que baratear. Mas como é que se dá o barateamento? Primeiro, veja, você acabou de falar, precisa de investimentos em tecnologias. O que é que o Estado faz? Primeiro, joga para o mercado. Primeiro ponto. Então, o Estado, veja, vai fazer com que o mercado ofereça modelos de educação à distância, pensados em educação à distância, modelos mais baratos, com as suas tecnologias. Veja, tecnologias essas que algumas delas estavam veja, do mesmo jeito que o capital financeiro estoca capital financeiro, dinheiro que fica lá guardado, inúmeras empresas, Apple, por exemplo, Microsoft, tem um monte de quinquilharia tecnológica que está obsoleta e que está lá e que não vende mais e que está lá. Aí o Estado absorve isso dentro da política pública. Não esqueçamos. Veja, vocês acham que os laptops nas escolas estaduais foi uma bondade dos governadores? É bondade, é caridade. Compreende? Era tecnologia barata, primeiro, barata, e aí, isso aí já quebra um elemento aí. Veja, a educação EAD, primeiro, ela é mais barata do que o ensino presencial. Ela precisa ter custo, mas ela é mais barata. Ela não precisa de construir prédio, materiais, recursos de mobília, recursos, carteira, mesa, materiais, mais servidores, né? Transporte. Veja, é uma infinidade de coisas que o ensino presencial precisa. A EAD, de cara, ela já é mais barata. Aí você diz, e as tecnologias? É justamente aí onde entra o mercado. É isso que está em jogo também. O que tem de empresas, por exemplo, o Instituto, eu acho que é Aspire, eu sou horrível em inglês. Alguma coisa nesse sentido. Para a EAD. Tem outra empresa que é uma das maiores do mundo, que tem aqui filial aqui no Brasil. Eu ia pesquisar aqui o nome dela, esqueci agora. Eu posso até olhar aqui no computador daqui a pouco. No meu vídeo sobre o ensino domiciliar, ela tem já pacotes de como funcionar o ensino EAD, de como treinar os professores, de como treinar as famílias. Veja, isso é mercado. Então, o governo, ele se isenta disso e deixa que o mercado faça a gestão. E aí o mercado, por isso que cada vez mais os empresários se interessam pela educação. Porque eles se interessam, porque eles veem nas oportunidades abertas do Estado, na ausência do Estado, a forma de ser presente. E aí, veja, qual é o principal elemento aqui? Em todos os modelos de educação EAD, ou melhor, em todos os modelos, todos os formatos de educação mais barato, meu caro Ícaro, é justamente a força de trabalho o principal alvo da engenharia, dessa reengenharia, dessa mudança. Então, por exemplo, a economia de investimentos que você tem com a EAD em recursos humanos, por exemplo, é gigante. Quer dizer, eu posso dar aula para inúmeras salas de aula ao mesmo tempo. Exatamente. Eu posso dar aula para todos os cursos da Pitágoras agora ao mesmo tempo. Por exemplo. Só pegar o link. Oi? É só pegar o link. Pois é. Compreende? É uma forma muito mais barata e que movimenta o mercado. É dupla a função da EAD. Então, veja, para a gente acelerar aqui a pauta. Justamente a força de trabalho, ela é o principal elemento que vem sendo pensado por essas tecnologias e por essas novas formas de organização do trabalho pedagógico via EAD.
é a força de trabalho o principal pilar do barateamento, como é também no ensino médio, na reforma do ensino médio. Basta lembrar que aquela alternativa do ensino médio, onde as escolas, em tese, ou as secretárias de educação, vão agora escolher qual é o itinerário formativo que o aluno vai estudar, antes de ser uma mudança no currículo, é uma mudança na condição de trabalho docente. Alguns professores não vão ser mais necessários na escola. Professor de Sociologia, de Educação Física, de Geografia. Então, veja, é uma economia, é um enxugamento. O principal enxugamento do financiamento da educação é o enxugamento da sua força de trabalho principal, que é o professor. E aí, veja, você precisa de uma só plataforma, uma tecnologia criada por alguma empresa que vai treinar pouquíssimas pessoas, no máximo, alguém que coordene e pouquíssimos professores que podem dar aula para muita gente. O material didático também vai ser virtualizado, também vai ser digitalizado. Já vai ter também empresas que fazem esses pacotes. Então, veja, é de fato um ataque ao formato presencial e público de educação. E isso vem desde 2000, como eu estava dizendo, desde 2017. Os fatos aqui, para vocês se situarem. Como eu disse, 2017, o governo Temer autoriza a criação de polos EAD sem fiscalização do MEC. Ainda em 2017, ele edita a medida que aumenta de 20% para 40% cursos de ensino superior que possam oferecer, portanto, 40% de sua carga horária em EAD, quase metade do curso. Está autorizado em oferecer em EAD. Veja, ele dobra praticamente. Depois, ainda no governo Temer, a reforma do ensino médio permite que 20% do ensino médio seja ofertado à distância, o regular. 30% noturno pode ser ofertado à distância e até 80% se for EJA noturno. Veja, os mais excluídos ficam com as formas mais precárias de educação. E em 2019... John, mas e para quem defende? Tem gente que vai usar esses dados que você está apresentando, por exemplo, como uma coisa positiva. Por exemplo, eu trabalho demais, eu não vou ter tempo de ver aulas todos os dias presencialmente, então o EJA, por exemplo, para mim, com essa carga horária à distância, me auxilia. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Quem foi que chegou para perguntar para o aluno o que é que ele quer? Que a gente está falando aqui de mercado, a gente está falando aqui de política, a gente está falando aqui de governo, a gente está falando aqui de financiamento, mas a gente está falando de educação. E é engraçado que nesse debate, né, a gente acaba falando e o aluno, nessa discussão, ele fica meio que apagado. Né? A gente vê que não tem uma participação ativa. Por que eu estou falando isso? A gente pensa, por exemplo, numa concepção de gestão de sala de aula, gestão pedagógica democrática. É democrática? Onde está a discussão aí do é isso que você quer, é isso que você precisa? Uma aluna que está aqui presente, deixa eu ver aqui o nome dela, Carla Loureiro, ela falou o seguinte, ela é muito utilizada, mas e onde ficam aqueles alunos que de fato não conseguem acessar? A gente está vendo muita gente, por exemplo, desistindo do ensino por conta dessa modalidade. Então, tem os que defendem, como a gente estava discutindo, né? Tem os que defendem, tem os que criticam, mas onde é que fica realmente o debate? Há um debate ou não? Que o que parece é o seguinte, olha, isso aqui é bom para você, viu? Faça aí. A gente vê o que é que dá. E os alunos não são escutados. Mas a gente vai ter, como eu falei, vai ter aluno que vai dizer, nossa, que lindo. Aí eu só estudo algumas vezes na semana, tenho mais tempo para me preparar. E aqueles que vão dizer, meu Deus do céu, não rola para mim. E aí, como é que fica? Veja, possivelmente, e é justificável, alguns estudantes, alguns alunos que são maioria no país, que tem uma realidade difícil, basta lembrar que até 80% da população brasileira, um pouco mais de 80%, ganha até no máximo, a sua renda vai no máximo 3 salários mínimos. Isso não quer dizer que todos os 82% tenham 3 salários mínimos, né? Isso é a média. Tem gente que ganha menos de um quarto de salário mínimo. Então, essa realidade obriga a maioria da nossa juventude hoje a ter que trabalhar durante o dia, né?
Eu dou aula no curso de Química, por exemplo, lá no Instituto Federal é até um processo curioso, porque eu dou aula em 2 cursos de ensino superior, presenciais. Química, né? Licenciatura em Química e licenciatura em Geografia, quer dizer, formação de professores. E os estudantes de Química têm um perfil, trabalham durante o dia e estudam à noite. E os estudantes de Geografia é o outro perfil, são os alunos que conseguem, segundo as suas condições de renda, mas também não é tão diferente dos alunos de Química, mas tem algumas possibilidades de estudar de manhã e à tarde. Ou eles trabalham no contraturno, mas são estudantes diurnos. E isso, de certa forma, se expressa não é na qualidade individual dos estudantes, mas eles conseguem ler os textos, eles conseguem dar um retorno melhor do que os estudantes que, obviamente, por trabalharem, né, têm mais dificuldade. Isso precisa ser considerado pelo professor. Não posso tratar os 2 alunos de maneira igual. Mas qual é o ponto aqui que você colocou e que eu fiz esse preâmbulo para poder chegar? Seguinte, obviamente que a condição de vida imediata desses estudantes vai levá-los a escolher, a achar que para ele é melhor negócio qualquer hora ele lá no computador e conhecer e acessar. Isso aí não dá para julgar essa posição. Ela é pelo contrário, ela é justificável. Esse estudante está certo, ele trabalha o dia todo. Mas se você pega as posições da UNE, dos movimentos estudantis nacionais, eles defendem a educação pública presencial. Por quê? Porque já tem um nível de organização. A relação deles com a realidade já não é tão imediata, porque eles são um organismo. Daí a ideia de organização. Ninguém conhece a realidade só e consegue mudar a realidade individualmente. Daí a possibilidade, né, dos organismos, das organizações, da coletividade, fazer com que todo mundo, os indivíduos, tenham uma leitura melhor da realidade. Então, você tem hoje inúmeros movimentos que estão, por exemplo, pedindo cancelamento do Enem, entrando com um processo para cancelar o Enem, porque já tem uma consciência mais avançada do processo. Perceba? Os estudantes estão falando, assim como falaram lá atrás, quando fizeram as ocupações nas universidades, quando fizeram os estudantes secundaristas, quando fizeram as ocupações nas escolas, quando inúmeros estados, para lembrar 2 aqui, Pernambuco e São Paulo, que queriam reorganizar a rede estadual e, portanto, fechar a escola. Os estudantes foram lá e ocuparam. Veja, eles disseram, eu gosto da minha escola, que é a questão do ensino presencial, eu tenho uma identidade com a minha escola. Então, assim, os estudantes organizados, eles sabem o que eles querem, né? E é nesse sentido da educação pública presencial. Agora, claro, que as condições de vida dos trabalhadores levam os estudantes a acharem que o ensino à distância vai resolver ali o problema que ele quer. E, veja, a gente tem no Brasil, infelizmente, uma das nossas carências é a carência educacional. É a carência. O diploma tem uma representação simbólica muito forte. Quando você vê na internet um indígena segurando um diploma, aquilo ali tem um poder simbólico, uma força simbólica gigante. Quer dizer, é muita historicidade que está sendo cruzada ali, é muito pesada aquela imagem. Então, para um país em que até a ditadura militar, né, até a década de 70, de 80, uma parte massiva, 70% da população, 60%, tinha até a 4ª série, né, e até tempos atrás, eu escutava a minha avó dizendo, que já faleceu, mas que dizia, assim, para ela escrever o nome, já era aprender as coisas, quando ela aprendeu a fazer o nome, já era muita coisa, ela não precisava de mais nada, né? A gente tem um país com essa herança educacional, tardia, atrasada. Então, muitos estudantes vão procurar sem se diplomar, ter um diploma para tentar acessar melhores oportunidades de emprego, que isso é uma ilusão, né? Uma outra discussão que eu faço no meu canal é a relação mistificada, a relação falsa entre renda, entre formação e renda, como se melhores níveis de formação levassem necessariamente, diretamente, a melhores níveis de renda. Isso é falso, principalmente no país. Mas eu concordo com você, os estudantes têm que ser escutados, né? Mas principalmente as representações desses estudantes, porque são representações mais organizadas, que conseguem, a partir do debate democrático, político, dos movimentos que eles fazem, das conferências,
extrair uma posição mais avançada, mais coletiva desse processo. Mas, de fato, agora vê, uma coisa que vale salientar aqui é jamais a educação à distância vai ter a qualidade que tem o ensino presencial. Se fosse assim, por exemplo, as elites iriam procurar o ensino à distância. Então, se a EAD passa a substituir o ensino presencial, isso não é democratização. Por quê? Porque mesmo que mais pessoas estejam acessando diplomas, mas a oferta formativa expandida, ela é desigual e diferenciada. Enquanto as elites estão na universidade presencial, pública, fazendo pesquisa, ensino, extensão, tem uma outra fração da sociedade que está numa educação à distância que é mais precária, com todos os seus limites e com toda a vontade de quem está ali dando aquela aula, né? Com toda a vontade daqueles tutores, daqueles professores que estão ali, é um processo mais precário de educação. Então, enquanto houver no país formas de ensino, que eu chamo de ensino dual, ou seja, diferenciadas para classes distintas, mesmo que se universalizem o acesso, o processo ele não é democrático. O acesso ele é possibilitado, mas acesso a diferentes formatos. E isso não é democrático. Isso é uma forma moderna de reproduzir a desigualdade, que antes era sem um acesso. Agora eu permito o acesso, mas o acesso a um formato distinto de educação. Então, isso jamais vai ser democrático. Se eu respondi a tua questão. Sim. Se alguém não tiver alguma outra questão, outra pergunta, eu entro aqui finalizo com a questão da doutrina de choque. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Contribuir de alguma forma, falar alguma coisa? Estão tímidos? Pronto, deixa eu só finalizar aqui. Então, veja, ficou claro que há um processo de financiarização que saqueia a nossa economia, que obriga o Estado brasileiro a ter que destinar parte do seu orçamento para esse tipo de acumulação, que faz com que, portanto, investimento em outras áreas sejam desfinanciadas, né? Quer dizer, você tem um processo de desfinanciamento, que isso vale para a educação, mas vale para o SUS também agora. A gente está vendo aí a bronca no SUS, também a mesma. E aí, isso, portanto, exige que formatos mais baratos de educação sejam difundidos. Essa estratégia vem se aproveitando da EAD como esse mecanismo de barateamento que tem no trabalho do professor o seu principal elemento de barateamento. Fiz uma síntese. Agora, qual é a questão do cenário atual, né, do ensino remoto? Aí eu convido todos a assistirem um documentário, além de se inscrever no meu canal e ver lá meus vídeos, a assistirem um vídeo chamado Doutrina de Choque, um documentário da jornalista norte-americana Naomi Klein. Ela tem um livro também sobre isso, eu também posso enviar esse livro para alguém, me mandar e-mail, aí depois eu posso socializar meu e-mail. A Naomi Klein escreveu um livro em 2007, 2008, chamado Doutrina de Choque. O que é que ela está dizendo ali? Veja, ela está dizendo o seguinte: uma das táticas do neoliberalismo, ou seja, dessa forma de acumulação que tira direito dos trabalhadores, e aí baratear a educação é uma forma disso, né? Porque você está tirando direito do trabalhador ter acesso a uma educação igualitária presencial, como as elites têm, por exemplo. Então, quando você tem uma das táticas do neoliberalismo, né, estratégia de acumulação, de expoliar o trabalhador, lembra daquela discussão que eu fiz inicialmente, que uma das formas de transferir é você expoliando os trabalhadores em seus direitos econômicos e sociais. O que é que ela diz? Uma das táticas do neoliberalismo é o seguinte: algumas dessas medidas que o capital precisa, que são extremamente antipopulares, agressivas ao povão, como essa, por exemplo, agora, elas não passariam, elas não seriam aprovadas em tempos de normalidade, em tempos de estabilidade. Por exemplo, o governo Lula. Imaginem que o governo Lula ou Dilma do nada viesse com um projeto de barateamento das escolas ou de ampliação da EAD. Isso porque você tinha ali um momento
que a gente está vivendo uma expansão do ensino presencial nas universidades, nos institutos federais, inclusive eu sou resultado disso, né? Eu tive toda a federal, graduação, mestrado, doutorado, e hoje faço parte como professor da rede federal também. Então, sou resultado dessa política de expansão, que é uma conquista histórica de movimentos da classe trabalhadora. Você se formou aqui na UFAL, John, ou aí no Ceará? Não, eu me formei na UFPE, Pernambuco. Quase que eu ia ser professor da UFAL, né? Fiz 2 concursos, passei nos 2, na UFAL e no IFCE, e como o IFCE... Exibida. Está se exibindo aqui pra gente. É isso. Quase Você é de onde? E acabei vindo para o IFCE, acabei ficando Você é aqui. daqui ou é de Pernambuco? Eu sou paulista, de nascença, pernambucano de criação e cearense agora de profissão. Ok. Mas veja, só para fechar aqui. Então, o que é que a Naomi Klein diz? Naomi Klein diz. Ela fala o seguinte, os projetos mais agressivos do neoliberalismo, eles esperam, olha a perversão, eles esperam um momento de tragédia que ocorre em determinados momentos históricos, em determinados países, para aprofundar essas medidas anti-povo. Ela faz um traçado disso, é belíssimo. Desde o Chile de Pinochet, veja, que é o Chile com estagnação econômica, alta inflação, como isso possibilitou um golpe militar, como foi no Brasil também, né? Como processos de crise econômica permite, quer dizer, em que a população está desnorteada, está preocupada com a barriga, como diz Marx, né, com a fome, em reproduzir a sua existência meramente em comer. Né? Esses dias eu vi até um vídeo, assim, até doloroso, né? Um cara na fila da Caixa, na fila da Caixa Econômica, né, para pegar o 600, aí sendo entrevistado, ele disse, mas rapaz, eu estou aqui para pegar os 600, eu sei que eu vou me contaminar, mas pelo menos eu vou morrer de barriga cheia. Foi algo assim, ele disse. Né? Quer dizer, veja, em momentos de crise, qual é a tática neoliberal? Empurrar na gente, né? A gente está ainda respirando, a gente está meio... Né? Tá num cenário de tragédia, aí é onde ele aprofunda medidas anti-povo. Foi assim no Chile, foi assim, ela cita o exemplo, eu acho fantástico, do furacão Katrina, não sei se vocês lembram, 2005. Como diversos economistas chegaram lá, acho que foi em Nova Orleans, se eu não me engano, né? Chegaram lá e disseram, eita, o furacão arrasou as escolas aqui da cidade. Opa, é nessas horas onde aparece a oportunidade do mercado. Então, vamos reestruturar as escolas, constituir escolas privadas a partir do mercado e vamos dar voucher às famílias para que as famílias possam escolher qual é a escola que ela quer e se estimular a competição de mercado. Isso foi feito. E agora, se você for pegar, se alguém digitar no Google agora, oportunidades em momento de tragédia, vai ter um monte de empresa vendendo máscara cheia de brilhantes, valendo R$1.000. Jorge Lehmann, vai ter o Jorge Lehmann, que foi um dos consultores da reforma do ensino médio, dizendo: eu adoro o momento de tragédia, porque é onde a gente tem a oportunidade de lucrar. Então, essa ideia da doutrina de choque, ela está presente nessa atual alternativa do ensino remoto. Quer dizer, aproveitar o momento de crise que as instituições de educação do país estão vivendo para aproveitar esse choque para empurrar de goela abaixo sobre a justificativa das atividades remotas. E esse processo já é histórico, que já está vindo desde 2017, de utilizar a EAD como forma de baratear a educação. Por isso que eu estou dizendo que está em jogo na atualidade é justamente a defesa do ensino público. Não deslegitimar a importância em caráter complementar da EAD, mas fazer a defesa do ensino público presencial. Isso, para mim, está em jogo na atualidade. John, tem uma aluna aqui perguntando, dizendo o seguinte, nesse cenário que você está falando do aproveitamento da oportunidade, você enxerga esse ensino remoto como uma espécie de teste exatamente para justificar o ensino EAD? Mas, Perfeita análise. É isso. É isso que a Naomi fala. Que foi a estudante que perguntou? Foi a mesma da outra pergunta. Qual o nome dela?
O nome dela é Carla Loureiro. Carla Loureiro. Isso. Carla, justamente isso. Você fez a análise correta. A doutrina de choque, e aqui é onde está a ideia do choque, né? A Naomi, quando ela vai discutir essa doutrina de choque, ela faz uma analogia com procedimentos psiquiátricos que eram realizados no início da década no início do século XX, por um autor chamado, acho que é Ivan Cameron, nome do médico, né? Que ele fazia testes nos seus pacientes para ver até onde era possível. Olha que coisa absurda aí, cara. Para ver até onde era possível eu apagar tuas memórias, eu apagar a tua história. Então, choque, violência, para tentar te causar confusão mental e você, tipo, esquecer o que você viveu para implantar em você novas ideias. Veja, isso no início do século XX. Isso é feito hoje, esse tratamento de choque, nos países. Então, isso que a Carla colocou é justamente isso. É aproveitar os momentos de crise, por isso que é tratamento de choque. É muito bacana essa ideia. Aproveitar o momento de crise, ou seja, de choque, para usar esse momento de crise como um laboratório de testagem de novas tecnologias e de novas medidas anti-povo, já que a população está desnorteada, está confusa, está desorientada. Aí chega essas alternativas em caráter emergencial, em caráter excepcional, mas aí é onde está o segredinho da Naomi. Ela diz, são medidas que chegam com a aparência de serem emergenciais para se tornarem reformas permanentes. E a gente tem um monte de reforma hoje na educação brasileira que era emergencial e se tornou permanente. Vou citar duas. Uma delas, a velha política de anexo de escola, quer dizer, a escola não tem um prédio, pega um anexo. Até hoje a gente tem isso. Isso vem do século XX, que era o governo de Washington Luiz, em São Paulo, ele não tinha recursos para ampliar as escolas, para um processo de início de popularização da escola pública para os mais pobres. Ele não queria investir em infraestrutura de prédio. Foi o que ele fez. Alugava e, ao mesmo tempo, repassava dinheiro para o mercado. Olha a taxa do mercado, como já é antiga. Onde esses mercados, que eram espaços na própria cidade, os comerciantes cediam seus espaços imobiliários para poder funcionar a sala de aula. Até hoje a gente tem isso, um século depois. Veja, medida emergencial de pronto atendimento que se torna reforma permanente. O outro é a questão do turno da fome. Não sei se você já ouviu falar no turno da fome, que era o quê? Também, no início do século XX, como não tinha nem espaços para acomodar todo mundo nas escolas, o que era feito? Você quebra os turnos e consegue botar mais gente para a escola. Então, entrava uma galera de 7 horas até as 10h30, outra galera de 10h30 até as 2h30, aí era o turno da fome, e outra de 2h30 até as 5h30. Com isso, você quebrava em 3 turnos e conseguia inserir essa demanda de alunos, de matrículas, dentro da escola, partindo, fragmentando os turnos. Isso foi uma medida lá atrás, né, no início do século XX, que era uma medida de pronto atendimento, que foi testado e se tornou política pública no governo do FHC. E os municípios fazem isso até hoje. Então, é justamente isso que fala. Foi perfeito sua análise. Se alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente, aproveitando o ensejo, pode usar o microfone se quiserem, tá? Se você se sentir à vontade, pode mandar pergunta para mim que eu pergunto ao John. Tanto faz, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém querendo alguma coisa. Só um segundo, tá, John? Toma aí uma aguinha, recupera o fôlego. Não, por enquanto não. Pode continuar, então. Posso? Então, assim, é esse processo que está em jogo na atualidade. Então, é justamente aproveitar a oportunidade de tragédia, né, para poder, nesse choque, testar essa medida antipopular. Né? E aí cabe aqui o registro, né? Portanto, que não se trata de negar a EAD, que não se trata de desconsiderar a EAD, de deslegitimar a EAD,
mas pelo contrário, é de alertar justamente para esse cenário que está em jogo, né? Quer dizer, é chamar a atenção que o que está em jogo não é se a EAD é boa ou ruim. Esse debate eu tenho participado de vários, inclusive amanhã também vou participar de outro momento como esse, né? Acho que é com a pessoa da UMOPAR. Também vou fazer uma fala nesse sentido, que é de não deslegitimar a educação à distância e os profissionais que atuam nela e as pessoas que veem nela a oportunidade de ter o seu diploma de ensino superior. Não é isso. Mas é mostrar como isso... Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, se tivessem a condição tanto de trabalharem ou de estudarem na modalidade presencial, iriam optar pela presencial. Isso aí é óbvio. Então, eu acho o seguinte, apesar lutar por uma educação pública presencial e desvelar e expor os mecanismos de choque que estão colocados agora, que tentam aproveitar o momento para empurrar a EAD, para empurrar a educação à distância, como forma de sucatear a educação pública presencial, não fazer essa análise não anula, não nega, não deslegitima os esforços e os trabalhadores e trabalhadoras que tiram proveito da educação EAD. Né? Não é deslegitimar. Essa oposição entre quem gosta e quem não gosta é uma oposição falsa. Ela não contribui para o debate. Portanto, por isso que eu digo, o debate não pode ser reduzido a gostar. Eu até venho colocando, eu venho debatendo muito com meus colegas no Instituto Federal. Alguns são a favor do ensino remoto. Né? E aí o que eu venho dizer é o seguinte, não se trata de um debate pedagógico, porque alguns justificam o seguinte, John, mas o ensino remoto ele tem potencialidade. Eu digo, eu sei que tem. Não estou negando isso. Não é negar o caráter pedagógico. Então, o debate não é pedagógico. Aí, John, mas tem aluno. Aí entra no outro debate, que é a questão tecnológica. Tem muitos alunos que não vão conseguir acessar. Veja, isso é um fato. Mas também não é só a questão tecnológica, porque mesmo que todos os alunos acessar, vamos imaginar que todo mundo tivesse condições de acessar, tivesse em casa um notebook ou um celular e tivesse acesso à internet, né? E isso não resolve a questão, porque as pessoas têm questões socioeconômicas, quer dizer, pessoas que precisam de alguma forma, estão buscando formas alternativas de renda, enquanto isso outras podem dedicar seu tempo a estar lá na frente do celular, na frente do computador. Então você tem vários elementos de desigualdade, desde socioeconômicas até as psicoemocionais, quer dizer, os mais pobres no país estão morrendo com o coronavírus. Então você tem determinadas classes que estão sendo mais afetadas psicoemocionalmente com a tragédia da fatalidade de ter os seus entes queridos sendo mortos. Então, esses processos, eles também participam dos riscos que você aderir a essa alternativa do ensino remoto, desse jeito como está sendo colocado, colocam. Então, não é só conectividade. Se fosse isso, eu estou dizendo isso porque uma das alternativas, inclusive das instituições federais, então vamos dar chip para os alunos, vamos dar chip com crédito para os alunos, porque aí resolve o problema. Não resolve o problema. O problema é muito maior do que pedagógico e muito maior do que algo tecnológico. É algo estrutural. E como bem lembrou a Carla, é justamente esse cenário de tragédia que está sendo utilizado como laboratório para implementar o ensino remoto e a educação à distância, não como algo para esse momento excepcional, mas como uma reforma que venha a ser permanente e que venha a minar ao longo do tempo, como já vem minando o ensino público presencial, que é uma conquista da humanidade, não é de John, não é de quem está na educação pública presencial. A educação presencial é uma conquista dos trabalhadores todos. John, quando você põe que o momento é de luta, o momento é de nós lutarmos por esse ensino presencial, traduzindo isso em ações, que tipo de ação poderia ser feita por nós mesmos para combater ou para lutar por isso? O que é que você recomenda, por exemplo, enquanto professor? Tá. Veja, primeiro é fazer isso que a gente está fazendo. Desvelar o momento. Certo. Uma das lições do pensamento, do método de análise de Marx é de que a gente só consegue transformar a realidade se a gente consegue entendê-la. Se a gente não entende, a gente vai errar. Né? Se eu não entendo o que é que está diante de mim, possivelmente
as minhas ações vão ser equivocadas, vão ser erradas. E aí a análise, portanto, daí a ideia de teoria, a teoria ela é um instrumento da humanidade para a humanidade errar menos. É para isso que serve a teoria. Tentar reproduzir a realidade no nosso cérebro, né? Que nunca vai ser tal qual é a realidade, idêntica, mas vai ser sempre aproximações tanto mais precisas ou não, de modo que nos oriente, seja uma bússola das nossas ações. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí eu venho tentando produzir análise, produzir material escrito, vídeo, e participar desses debates. Só que só a crítica, ela não basta, obviamente, né? Inclusive, uma das críticas que vem sendo feitas, por exemplo, a quem defende o ensino remoto, a nós que estamos nos colocando de maneira contrária, alertando para os riscos, sim, mas e aí? Vai colocar o quê no lugar? Né? Porque também a gente tem que ter uma contraproposta. E aí, veja, a ideia é o seguinte, obviamente que momentos complexos nos impõem inúmeros desafios na imaginação, a nossa criatividade para pensar, né? E sem falar que pensar em momentos em que a gente tem medo de morrer, que qualquer pessoa pode adoecer e morrer, não é fácil. A gente tá no momento em que a gente está vendo tem um inimigo lá fora, né, que pode capturar a qualquer um. E aí, veja, o que é que a gente tem pensado aqui, digo isso lá no Instituto Federal, né, como é que a gente tem se organizado. A gente está criando lá um plano de ações, né, de plano de trabalho, que tem o seguinte escopo. Primeiro, a gente está dizendo o seguinte, veja, uma das características da doutrina de choque é mal compreender a situação e as alternativas já estão prontas lá. Por quê? Porque já tem um mercado esperando. Inclusive, vou relatar aqui uma coisa para vocês. Isso parece conspiração, teoria da conspiração, mas não é. E é assustador. Mas já existem, há pelo menos alguns anos, inúmeros mercados criando tecnologias para governos de controle da vida humana via domicílio. Basta lembrar que que nós somos totalmente expostos na internet, né? A gente acessa um link, algo, dados de cartão, todas as informações que diz respeito à nossa atuação no mundo está na internet. Quer dizer, se alguém tem acesso ao teu histórico de pesquisa, ele vai saber as músicas que tu gosta, as coisas que tu gosta de comer, as coisas que tu gosta de comprar, o que tu gosta de vestir. Quer dizer, nós estamos expostos. Imaginem empresas de vigilância e de segurança global especializadas nisso. Imagine essas tecnologias na mão de agências como a CIA norte-americana, considerando que os Estados Unidos têm uma política de segurança internacional, de se proteger, né, de protecionismo. Inclusive, essas rivalidades, né, essas polarizações com a China, não é por acaso. Estamos vivendo um momento de transição hegemônica, onde a China vem assumindo o protagonismo global do mundo. Entendeu? Então, assim, isso é muito... Veja, e isso também é mercado, de novo. Isso também é um grande mercado. No momento de crise estrutural, humana, em que se aprofunda a pobreza, em que aqueles 1.200 e poucas pessoas que têm a riqueza de 4 bilhões vão cada vez ser menos, e esses 4 bilhões vão virar 5 bilhões, 6 bilhões, ou seja, e cada vez mais alguém ou milhares de pessoas, bilhões de pessoas, vão ficar fora da riqueza, portanto, não vão ter acesso nem à comida. Isso é o estopim para um colapso social, para uma guerra civil. As pessoas não estão comendo no país. As pessoas não estão comendo. Cada vez mais. E agora ainda mais. A renda de milhões de pessoas hoje foi cortada. Então, veja, isso contém todo o tempero de um colapso social.
E aí, já há algum tempo, os intelectuais do sistema capitalista, né, que eles não mostram a cara e existem, eles já têm pensado como é importante para o sistema capitalista se garantir, continuar existindo, em tecnologias de controle da pobreza. Veja, de controle e de monitoramento dos mais pobres. Eu quero ver o que é que o professor Ícaro anda lendo. Se ele está lendo coisas subversivas. O que é que o professor Ícaro anda lendo? Compreende? Então, veja, minha gente, já há algum tempo essas tecnologias vêm sendo testadas e vêm sendo construídas há alguns anos, inclusive já pressupondo que esse colapso ia se instaurar, inclusive, nas cidades. Porque as grandes metrópoles hoje, elas também estão a ponto de explodir por conta de uma urbanização desenfreada, né? Uma urbanização cada vez mais acelerada. Então, assim, a própria vida humana nas cidades, ela está ameaçada. E cada vez mais pessoas, portanto, quer dizer, a gente tem hoje um modelo de sociabilidade que está se encaminhando já para o isolamento. As pessoas saem menos de casa com medo de ser assaltada. E tem todo o mercado sendo produzido para essa vida a domicílio, que é o do fast food. Então, veja, tudo. Quer dizer, veja, tudo parece estar conectado, né? Já havia um cenário em que tudo é home, né? Inclusive o homeschooling, a educação, em que tudo é home, a comida, a roupa, tudo é entregue, tudo você faz em casa. Veja, mas que se isso tinha algum elemento de futuro, né, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a pandemia trouxe o futuro para cá. A pandemia acelerou esse processo de crise. A pandemia ela não é a crise, ela acelerou processos de crise no capitalismo. Já existia empresas de segurança pública especializadas, veja, estavam lá esperando o momento certo, especializadas em uma vida distante e isolada, distante presencialmente e isolada. E agora, mais uma vez, lembrando da excelente observação da Carla, agora esse é o cenário perfeito de tragédia, o tratamento de choque, para que essas empresas possam testar essas tecnologias. John, surgiram algumas perguntas aqui, gostaria de fazer dos alunos. Na verdade, foram 3 perguntas diferentes, mas que dá para a gente conciliar numa discussão só. Primeiro, a aluna, deixa eu ver aqui o nome dela, a aluna Cláudia, falou o seguinte: na discussão da aula da professora Larissa, por exemplo, se debateu essa história do ensino EAD das escolas. E aí eu vou fazer as 3 perguntas numa só. A Cláudia perguntou: se realmente isso for aprovado, você crê que isso vai ser aprovado? A gente está falando de um sistema como você falou, de emergencial, mas que pode ser uma coisa permanente. Você crê que esse sistema EAD para as escolas vai ser uma coisa permanente? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta vem da aluna Jaciara. Se de fato for aprovado esse EAD para as escolas, como é que vão ficar os profissionais da educação diante desse cenário? E a terceira pergunta é: se de fato for aprovado, qual é a sua opinião com relação a isso para o ensino infantil, já que a sua formação também é em pedagogia? O que é que você tem a dizer para a gente sobre isso? Veja, primeiro, então, assim, tentando pegar as 3 questões, né? Mas quem fez a última pergunta foi a Rafaela, tá? Só para dar os créditos. Foi a Rafaela, quem foi as outras duas? Foi a Cláudia, a Jaciara e a Rafaela. Cláudia, Jaciara e Rafaela, perfeito. Veja, não dá para saber se vai ser aprovado ou não, né? A gente vai lutar para que não. E assim, veja, o que a gente tem até então, a gente não tem nenhuma medida legislativa para, digamos assim, que vai transformar a educação presencial. Até porque esse processo não é assim, né? O que a gente tem diante desse caráter emergencial, recomendações do MEC e do Conselho Nacional de Educação, que foi um parecer emitido agora, parecer 5º, eu acho, né? O parecer 5, 2020,
que orienta que, nesse cenário de pandemia, as instituições mantenham suas atividades de ensino via ensino remoto. Qual é a questão aqui? É que justamente esse cenário, se as instituições aderem a isso, aderem a essas orientações, né, e elas possivelmente vão ser... E outra coisa, isso não é só em caráter de orientação, não. Isso é orientação, mas tem punição. Né? Quer dizer, a esfera administrativa e pública, o MEC, né, ele se vale de inúmeros instrumentos. As escolas, as instituições que aderirem vão receber um financiamento, vão ser premiadas. Quer dizer, isso aí já é para mexer com o psicólogo. Isso é tratamento de choque. Né? Eu digo o seguinte, as pessoas estão mal, estão morrendo, mas eu digo, se vocês continuarem trabalhando, vocês vão receber um prêmio. Isso é mexer com o psicológico das pessoas, né? E das instituições. Então, e dos alunos, né? Então, outra coisa, manter o Enem, por exemplo, né? É também mexer com o psicológico, porque eu ameaço, eu digo, vocês não vão ter ensino remoto não, mas o Enem está aí. Então, quem tem mais condições vai fazer o Enem. Aí a classe trabalhadora pira, porque, né, enfim, vê a oportunidade de entrar na universidade, no superior, sendo perdido. Assim. Então, é o tratamento de choque. Primeiro é entender isso. E tratamento de choque, ele não se vale de medidas democráticas, ele se vale de medidas antidemocráticas. Então, é uma imposição que está sendo realizada, não sem nenhuma regulamentação, né, de maneira organizada, dizendo, olha, se virem, façam ensino remoto no que vocês têm, e quem não fizer vai ser prejudicado. Então, isso vai depender da nossa luta, da nossa resistência. Eu acho, a minha avaliação é de que, pelo menos as instituições públicas federais têm se manifestado contrário, né? Por exemplo, o IFPE se manifestou contra, a rede toda se manifestou contra. No IFCE, ainda não há uma posição geral, né? O que há é posições de diversos segmentos, dos pedagogos, dos assistentes sociais, até porque há uma correlação de forças internas em que alguns segmentos desejam fazer ensino remoto, né? Mas inúmeras universidades já se colocaram contra, inúmeros institutos federais já se colocaram contra, inúmeras faculdades privadas se colocaram contra, a rede estadual, escolas municipais, professores, alunos, movimentos estudantis. O que tem de pai entrando na justiça, né, não é pouco, né, é bem significativo. Então, tem um movimento aí. Espero que a gente consiga vencer essa medida, porque, como eu já antecipei, a intenção dela é um tratamento de choque, ou seja, uma medida excepcional para se colocar como reforma permanente. E isso tende a... E se for permanente, no pior cenário, né? Você deu alguns exemplos de algumas coisas do passado que acabaram se perpetuando. E a pergunta da Jaciara foi essa. E se, de fato, no pior cenário, foi aprovado, sei lá, 50%, 40% das escolas vão ser assim agora, se virem. O que é que você recomenda para esses profissionais que estão tão agoniados com essa questão? Se, por acaso, o pior cenário acontecer, o que a gente faz enquanto professores e pedagogos? Primeiro, vai ser demitido um monte de gente, não tenha dúvida disso. Porque essa é a grande questão do barateamento. A contenção. Então, recurso humano, o grande apoio que a EAD dá para essa política do ajuste fiscal é a contenção de gastos em recursos humanos. Porque a questão tecnológica, o mercado dá conta. Os instrumentos tecnológicos, o mercado já tem, inclusive lá esperando. O que tem de empresário batendo no gabinete do Entrabe e do Guedes e do Bolsonaro, da educação, não é brincadeira, né? Então, assim, já tem essa perspectiva, né, de que vai ser demitido muita gente, porque você não precisa de alguns técnicos. Isso vai desde professores a técnicos, a gestores, a coordenadores. Você não precisa de um monte de gente, né? E isso, sem falar que isso também vai ter impactos na formação. Então, você vai ter um rebaixamento dos cursos de formação de professores para se adaptar a essa modalidade que é mais enxuta, que é mais modesta, que é mais, entendeu? Então, você vai ter uma série de efeitos dominó na educação pública. É contra isso que a gente está lutando.
na educação pública presencial. Então, o impacto imediato, para responder a pergunta da estudante, vai demissão em massa de pessoas. Quer dizer, vai ampliar o cenário de desemprego que a gente já tem, porque é uma das áreas que ainda emprega um número relativamente grande de trabalhadores e trabalhadoras, assim como o campo da saúde, né? Então, o que a gente vai ter, a educação EAD, ela permite essa contenção de gastos, né? Inclusive, já tem países aí, viu, que tá testando aí robô, professor, robô para dar aula, para passar informação, na verdade, né? Porque o robô não dá aula. Já tem aí... Conheço alguns, inclusive. Hã? Conheço alguns robôs que dão aula. Pois é. O professor Data Show. Eu confesso que nesses aspectos eu sou muito pré-moderno. Eu não sou nem moderno, nem pré-moderno. Então, essa é uma característica. Essa é uma tendência, se isso vier a se colocar como reforma permanente, a demissão em massa dos profissionais. E na educação infantil, veja, qual é a minha leitura? A educação infantil, na minha visão, seja o último nível em que essa ofensiva se coloca. Por quê? Porque, veja, aqui vou entrar um pouco numa discussão Foucaultiana, que eu nem gosto muito, mas eu acho interessante algumas coisas. O ensino superior e o ensino médio, em tese, são os mais custosos para o orçamento. Então, esses precisam ser barateados mais rápido. E como são, em tese, jovens adultos, eles já têm... Porque, veja, qual é a função da educação infantil, da escola? O que é que vai dizer Foucault no livro Vigiar e Punir? Né? Que a instituição educacional na educação infantil, qual é a função dela? Moldar os comportamentos héteros, normativos, de ser e de estar no mundo branco, masculino, cristão, e por aí vai. Então, a educação infantil, ela forma esses valores, né, daquilo que é o ser normal. A escola normaliza, e a educação infantil e o ensino fundamental 1 onde está o processo de normalização desse padrão do ser humano, do que é ser humano, né? Está ali na educação infantil, em diversas coisas, né? Nas filhinhas, aqui os meninos, aqui as meninas, nas brincadeiras, as meninas brincam disso, os meninos brincam disso, na formação de responsabilidades. Gente, agora é hora de fazer atividade, agora é a hora de brincar, você agora tem a hora de lazer. Aí vocês primeiro têm que fazer... Quer dizer, é onde essas competências, habilidades vão sendo forjadas. E isso não tem como ser feito via EAD. Então, na minha leitura, a educação infantil ainda é fundamental que ocorra presencialmente para que o sistema capitalista possa formar os comportamentos necessários à sociabilidade capitalista, né? Então, na minha leitura, essa formação comportamental, psico e psicossocial que é feita na educação infantil, ela não tem como ser feita pelas novas tecnologias. E isso tem sido até demonstrado, né, como os relatos mais dolorosos dos pais com as tecnologias é justamente com as crianças menores, né? Porque elas não têm autonomia para mexer, para enfim. Veja, a obediência e a disciplina, duas habilidades socioemocionais, duas competências socioemocionais fundamentais para o sistema capitalista, e inclusive isso está na BNC, coisa importante. Ela coloca lá como uma das principais competências da resiliência. Não por acaso hoje o que mais você vê no Instagram e no Facebook é ser resiliente. Quer dizer, buscar essa calma. Se reinventar. Pois se adequar. Por isso que os coaches ganham tanto dinheiro. Porque no cenário de crise estrutural, o que é preciso dizer para as pessoas? Tenha calma, estude mais um pouco. O problema está em você, porque você não acredita em você, você ainda não se descobriu, você ainda não achou o seu potencial. Eu vi esses dias um coach na internet, que era um coach, como é que é? Coach para você ser magro. Não, coach para você ser forte, ser sarado. Então, a primeira frase do coach é o seguinte: primeiro, você é sarado. Acredite. Vá no espelho.
Você é sarado. Bota isso na sua cabeça, repita, você é sarado, eu sou sarado. Quer dizer, Meu Deus. É um pouco dessa dinâmica que a gente está vivendo hoje, que é a individualização. Quer dizer, eu mesmo resolvo meus problemas e vale lembrar, eu resolvo meus problemas não materialmente, não acessando a riqueza, não acessando... É psicológico. Meus problemas são psicológicos. É tudo da minha cabeça. Nada mais coerente com a situação de decadência humanitária que a gente vive hoje, em que a sociedade capitalista não vai resolver os nossos problemas. Então, é preciso que eu acho que meu é a grande ideologia fantasmagórica da... Eu tenho muitos amigos coach, viu? Eu brinco. John, Oi. tá cortando um pouco. A conexão ficou ruim agora. Deixa eu te fazer outra pergunta enquanto a gente vê aí essa questão da tecnologia. É o seguinte, a aluna Tassiana, que é a aluna da noite, ela pediu para perguntar o seguinte: essa ideia de formato de educação mais remota e tal, seria uma proposta para fazer com que a classe menos favorecida esqueça da educação, deixando assim essa questão educacional apenas para a classe mais abastada, levando assim o pobre a sempre ficar à margem, sem o mínimo conhecimento. Você concorda com essa afirmação? O que você tem a dizer sobre isso? Concordo em 90%. Vou só complementar com 10%. De fato, a leitura é essa. É uma oferta... Veja, uma das marcas na sociedade capitalista, a desigualdade não só é econômica, não. A desigualdade ela é também cultural. Então, há uma apropriação da riqueza material e há também uma apropriação da riqueza cultural. A apropriação da riqueza cultural por uma classe também é um traço de classe, da sociedade de classe. Por isso que a educação humana e integral só será possível numa sociedade em que não haja exploração do trabalho. Ou seja, exatamente, numa sociedade... É impossível ter educação integral na sociedade capitalista, porque ela divide as classes. Sobre essa afirmação, veja, qual foi a atualização que a estrutura de poder capitalista fez para manter essa desigualdade? Não dá mais para negar o acesso da educação às classes trabalhadoras. Não tem como deixá-la fora da escola. Inclusive porque é importante que ela esteja na escola. A escola é um instrumento de controle, acima de tudo. Contraditório porque a gente se apropria de conhecimentos e a gente pode, munir desses conhecimentos, fazer uma leitura crítica da realidade. Mas a escola não forma... Olha, veja, a escola... tem um debate que eu faço sobre o que é a escola. Então, eu sempre antecipo o seguinte: a escola na sociedade capitalista não forma cidadão crítico, né? Até porque a cidade de cidadão crítico, como é bem repetido, ninguém define o que é cidadão. O que é cidadão? É uma coisa muito abstrata. Mas não forma pessoas críticas, não forma as pessoas críticas. A escola ela é um instrumento de controle, ou seja, de reprodução de um determinado nível de cultura que é eficiente e suficiente para o sistema se reproduzir economicamente, mas nesse processo, porque veja, a burguesia ela vive um dilema. Até onde até onde ela pode liberar conhecimentos para a classe trabalhadora, de modo que esses conhecimentos não se virem contra ela, né? Até onde está esse limite? Não dá para saber. Então ela vive esse dilema, a burguesia, né? E essa contradição ela é explorada pela classe trabalhadora, obviamente. Então, veja, a escola é, acima de tudo, um espaço de controle, né? De reprodução de valores sociais que são espelho daquilo que ocorre na sociedade capitalista. Um exemplo claro, que eu adoro dar. A avaliação, por exemplo, é a principal manifestação da sociedade capitalista na educação. A avaliação que classifica, então você tem uma estratificação que notifica as pessoas, em que as pessoas valem uma nota, que ela está baseada em desempenho, em mérito. Então, veja, são valores, comportamentos capitalistas que estão no instrumento pedagógico. Estão ali materializados. Então, a escola é, acima de tudo, esse espaço. Agora, então, é importante que as classes da classe trabalhadora, para melhor serem geridas e controladas, estejam na escola.
O que a burguesia faz? Qual foram os instrumentos que foram criados, principalmente da década de 90 para cá, para responder a pergunta? Diferenciar a oferta formativa, ou seja, criar tipos de escola, tipos de modelos educacionais que diversifiquem, que materializem essa desigualdade de acesso ao conhecimento. Então, você tem desde a escola das elites, né, que são aquelas grandes escolas clássicas onde o aluno aprende balé, tem aula de balé, tem aula de informática, tem aula de artes cênicas, tem aula de, enfim, de tudo que a humanidade produziu, de cultural, e você tem o EJA noturno, que agora pode ser 80% à distância. Entre essa escola e o EJA, há uma infinidade de escolas. Por isso que tem um livro muito bacana, sugestão de leitura para vocês, um livro da professora Eveline Algebaile, chamado Pobreza e Escola Pública no Brasil, ou ao contrário, Escola Pública no Brasil e Pobreza, algo nesse sentido. Onde ela vai demonstrar como a diferenciação da oferta formativa, a criação de tipos de escola, por isso que ela diz logo na introdução, que não dá no Brasil para falar de escola pública, mas de escolas públicas. A gente não tem escola pública, escolas públicas. Como isso foi um instrumento que a burguesia encontrou de manter a desigualdade, mas colocando as pessoas dentro da escola. Porque antes, como bem você colocou, era excluído da escola. Então, só a classe média e a elite acessava a escola, a classe trabalhadora estava fora da escola. Não dá mais para ser assim. Inclusive, a Unesco, a OME, o FMI, orientam que se o Brasil quiser continuar a receber capital financeiro, cooperação técnica e financeira desses organismos, tem que bater metas de universalização do ensino, todos aqueles dados, né, que o Brasil gosta de colocar, o Brasil conseguiu atingir tal meta da Unesco, e é isso, as pessoas estarem dentro da escola, porque a escola, inclusive, é um espaço que pode desorganizar as classes trabalhadoras. Imagina aí as pessoas da favela, imagina aí os jovens da favela, ao invés de ir para a escola, né, serem controlados, estarem sob o domínio do Estado, estarem se organizando politicamente no Partido Comunista, estarem discutindo como transformar ali a comunidade num núcleo de resistência. Imagina aí. Então a escola precisa capturar esse povo. Então é importante. A escola é esse. E a reforma do ensino médio foi, por exemplo, uma das grandes reformas na educação para criar ainda mais essa ambiência de despolitização, onde o aluno vai para aprender português e matemática, você tira história, geografia, que são disciplinas importantes, por exemplo, filosofia, para o processo crítico, né? E agora, com a modalidade da EAD, ainda pior, né? Por isso que eu digo que na educação infantil, como determinados valores que são necessários de comportamento para a sociedade capitalista ainda não foram formados, eu acho difícil que essa lógica da EAD entre agora na educação infantil, né? Eu acho fundamental ainda para o sistema que seja presencial. Agora, o ensino médio e o ensino superior e a pós-graduação, principalmente, são alvos. A pós-graduação já está maciçamente, já é só o que tem a pós-graduação. É só o que tem. Então, exatamente. É por aí um pouco. E é engraçado porque se fala, né, se destaca, a pergunta da Tassiana foi nesse sentido, de que talvez esse modelo educacional perpetue ainda mais essas diferenças, essas desigualdades, né, esse controle. Só que é importante a gente entender, e foi o debate que você vem fazendo desde que você entrou aqui na reunião, é exatamente que isso acontece desde sempre. E isso acontece há muito, muito tempo. Então, esse cenário agora de pandemia talvez esteja intensificando alguns processos, né, adiantando alguns processos, mas essa questão de desigualdade, controle, exploração, tudo isso que a gente discutiu hoje, são processos que vêm acontecendo desde o descobrimento, enfim, desde sempre. Então, é importante a gente manter o debate vivo, como você falou, né? Acho que o primeiro grande passo para todo mundo que trabalha com a educação é a informação, é o debate, é o diálogo, para que a gente desperte sempre essa consciência, né, de quem nós somos, onde estamos, o que representamos, o que temos que fazer, mas não no sentido somente de fazer aquilo que se espera da gente, né? Como você falou, o que é um cidadão?
no fim das contas, mas sim lutar pelo que é de direito, né, como você falou, e fazer a educação como se espera que seja feita, de uma maneira democrática, de uma maneira que integre, de uma maneira que seja para todo mundo e não somente para alguns, apesar de nossa realidade mostrar um cenário bastante diferente disso. John, o debate está excelente, mas a gente já está com uma hora bem avançada. Eu queria pedir para você fazer algumas palavras de encerramento, algumas palavras finais, concluindo o debate que você fez, o pensamento que você fez, para a gente poder concluir a nossa discussão, tá certo? Bem, eu só acho que primeiro tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar socializando um pouco do que eu venho estudando, do meu trabalho enquanto professor e pesquisador. Agradecer às pessoas que me escutaram até agora, né? Não é fácil escutar alguém falando. Eu sei que tem hora que fica até chato, né? E, enfim, agradeço muito às pessoas que têm essa paciência, né? São guerreiros e guerreiras me escutarem até agora. E dizer que a educação é feita por pessoas como vocês, como nós, né? Somos nós que estamos no cotidiano da educação. Portanto, somos nós que temos algo a perder e, portanto, temos algo a lutar, né? Só a nós interessa lutar por uma educação pública, presencial, de qualidade, e que, dentro desse mote, ele inclua diversas outras modalidades, mas nunca no sentido de aprofundar a desigualdade, mas, pelo contrário, que as diversas modalidades de educação elas acrescentem ao horizonte principal da educação, que é a formação humana, formação humana igualitária. Né? Exatamente. Onde as pessoas possam ter acesso aos meios, ou seja, ao conhecimento que a humanidade historicamente produziu. Porque se a humanidade historicamente produziu, não é da classe A ou B, ou seja, não é da burguesia ou não é das frações de classe mais ricas. Se a humanidade produziu, é do nosso gênero. A humanidade, se ela produzir, portanto, é nosso, é um conhecimento, é um patrimônio humano. Portanto, todos nós devemos ter acesso, devemos acessá-lo, para reproduzirmos esse genérico, esse geral humano em nossa individualidade, ou seja, enriquecer a nossa individualidade a partir desse geral. E convido a todos e todas, né, a continuarem resistindo, a continuarem lutando pela educação que acreditam, pelo modelo educacional que acreditam. Né? Vimos um cenário extremamente cruel e duro, mas eu gosto muito de um trecho de uma frase que diz o seguinte: se não for nós, quem será? Né? Então, nós somos a geração escolhidas pela história para lutar por isso. Né? E chegamos, talvez, num ponto, numa estação, se a gente pensar a história como um movimento de estações, né? De ciclos, chegamos num ciclo que talvez nós chegamos num teto, né? Da decadência de um sistema, na decadência de uma estrutura social e de ser, de produzir, de viver. Então, somos nós, talvez sejamos nós a primeira geração a dar o pontapé inicial num processo que pode ser longo, né, de rupturas que venha a destruir os mecanismos de exploração e de opressão que, durante toda a humanidade, durante toda a história da humanidade, nos coloca na pré-história. A gente não vive ainda a história da humanidade, porque a história da humanidade vai ser uma história em que todos tenham o mesmo acesso à riqueza cultural e econômica que todos nós produzimos em conjunto. Então, se não for nós, quem será? Né? Então, somos nós que temos que assumir essa tarefa. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Deixa eu te pedir um favor. Depois, se você puder, me deixa essas indicações que você fez pelo WhatsApp, porque eu reproduzo para o pessoal. O link do teu canal, o documentário que você falou, alguns livros que você citou durante a sua fala, porque aí a gente compartilha com o pessoal, eu compartilho com a Larissa e no grupo dos professores, aí eles repartilham também com as suas turmas, que é importante a gente se munir, né, como você bem destacou. É o conhecimento que vai
fazer toda a diferença no fim das contas, né? E essa frase bem legal de que se não for a gente, quem será, né? No fim das contas. Então, olha, John, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso estar aqui hoje com todo mundo, com você, com os alunos, pensando e discutindo essas questões. A gente, de fato, passa por esse cenário tão difícil. Então, todo e qualquer debate, todo e qualquer conversa a respeito disso, e com tão qualidade como foi esse hoje, é extremamente positivo para o bem de todos, inclusive esse aqui, né? Que todos estamos precisando tomar muito cuidado nesse período, nessa questão da saúde mental e tudo mais, ok? Então, muito obrigado. Eu deixo você à vontade agora para se despedir, e eu vou fazer só mais algumas falas para poder encerrar o nosso momento, ok? Pronto, eu agradeço mais uma vez, né? Fico à disposição, viu? Se alguém quiser o meu contato, você tem o meu contato, né? Em outras oportunidades. Então, se alguém quiser algum material, alguma indicação, eu tenho também aqui falando, eu tenho um grupo, eu coordeno um grupo de pesquisa aqui no Instituto Federal, que é o LEPEN, que é Laboratório de Estudo, Pesquisa e Extensão no Ensino Médio, né? Onde o nosso mote de análise vem sendo justamente o ensino médio, a política da reforma, e aí tem projetos com várias frentes. Projeto que estuda o trabalho docente, que estuda o financiamento, que estuda a gestão, que estuda adoecimento do trabalho docente, por aí vai. Então, se alguém quiser conhecer o nosso trabalho, a gente tem um site, né? Quiser conhecer as nossas produções, os artigos que a gente vem publicando, conhecer o meu canal Dialetizando, então, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou por e-mail, também vou deixar o meu e-mail com o professor Ícaro, porque nós estamos à disposição e o meu trabalho é esse mesmo, publicizar, socializar o que eu venho produzindo com mais e mais pessoas. Então, fico à disposição. Tá bom? Muito obrigado, John. Então, eu vou aguardar, então, essas informações, aí eu repasso para o pessoal, tá? Muito obrigado mesmo. Tchau, pessoal. Gente, aproveitando só para a gente dar o encerramento, tinha outra palestra programada para hoje, da professora Aparecida Porangaba, que era sobre leituras de contos de fadas, leituras infantis para a educação básica. Contudo, a professora voltou às atividades hoje da escola em que ela trabalha, né? O recesso foi garantido só até ontem, então muitas escolas hoje estão voltando às suas atividades, inclusive a que ela trabalha. Então, infelizmente, ela não pôde estar conosco. Foi por essa razão que eu permiti que a discussão com o professor João Mateus se prolongasse, porque aí a gente também estava nesse ensejo, não perderíamos por estar debatendo o que debatemos, já que nós tínhamos o espaço por conta da ausência da outra palestrante, tá certo? Então, foi isso que aconteceu. Então, infelizmente, ela não vai poder falar hoje conosco, mas eu já conversei com a professora Thelma, com a professora Larissa, e a gente vai marcar um outro momento em que ela possa falar, e nós vamos avisar com antecedência, para que a gente promova também esse debate que estava prometido, tá certo? Fora isso, eu gravei a nossa conversa de hoje, a gente teve alguns problemas técnicos, novamente queria pedir desculpas pelo atraso no início, mas foi um motivo de força maior da internet do professor, mas agradeço, como o professor disse, pela paciência, por vocês terem ficado até agora, ouvindo a gente, mandando as perguntas e participando de alguma maneira, ok? E aí eu vou disponibilizar essa gravação para a professora Larissa e vou pedir que ela poste depois de alguma forma para que todo mundo tenha acesso, inclusive quem quiser rever o que não foi discutido, quem não pôde participar e quiser ver em outro momento, para que isso também seja possível, tá certo? Então é isso, muito obrigado por hoje, e a gente se encontra aí em um outro momento, tá certo? Beijão do tio, e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.